Jesus Cristo Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz da vida imperecível. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto e deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Só duas pequenas ideias hoje. O padre está econômico, vai falar bem pouquinho. Eu estava pensando no texto da segunda leitura da carta aos Hebreus. É uma catequese muito bonita sobre o sacerdócio. E de tantas coisas que a gente poderia dizer sobre o ministério sacerdotal, uma coisa que aparece aqui é importante que a gente não se esqueça disso. Ninguém deve atribuir-se a esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus. Hoje, como padre, eu fiquei pensando, seria bom para nós se padres dessem árvores. Se chacoalhasse árvore e caísse padre. Nós teríamos bastante padre, né? Mas não é assim. Eu já até chacoalhei algumas árvores para ver se caía alguns padres, mas não caiu. Padre nasce na família. Padre vem do meio do povo. E como diz o texto, é tirado do meio dos homens e instruído em favor dos homens das coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Como dizia Dom Henrique, né? O padre, ele é constituído para falar das coisas de Deus e levar as pessoas para o céu. Se o padre não falar das coisas de Deus ou se meter a outros assuntos que não a palavra de Deus,
se meter a outros assuntos que não a salvação das almas, ele está traindo o seu sacerdócio. Isso não são palavras minhas, essas eram palavras de Dom Henrique. Tamanha responsabilidade é o ministério sacerdotal. E além desta responsabilidade, depois de Lutero, com aquelas coisas que ele pensou lá sobre o sacerdócio, isso foi entrando na cabeça de muita gente e também de muitos padres. Como se o sacerdote não fosse mais tão importante, porque agora quem celebra é a comunidade. É a comunidade reunida em nome de Jesus que celebra. E aí, por isso, o sacramento da reconciliação foi esvaziado. Muitos já não procuram mais o padre para se confessar, porque o pecado virou uma coisa normal. É normal, todo mundo faz. De normal em normal a gente caminha para o inferno. Né? E assim, como tantas outras realidades, vai se esvaziando. O mistério, não o mistério da pessoa somente, do padre, mas o mistério do exercício sacerdotal, que é uma sombra do sacerdócio de Jesus. Existe o sacerdote, dizia Dom Henrique também, o sacerdote existe para o altar. E quando a gente observa os meios de comunicação e algumas realidades em nossa volta, é triste porque a gente vê muitos padres esquecidos disso. Muitos padres que se esqueceram desse mistério e que se colocam no pé de igualdade. Padre e leigo, né, na mesma posição. Só que isso não é verdade, porque o padre não é igual. Existe um monte de coisas que vocês podem fazer enquanto leigos. Não é? Mas existem muitas outras coisas que vocês não podem fazer como leigos, que somente o padre. E que se o padre não fizer, vocês não têm. Por exemplo, a Santa Missa. Pode juntar uma multidão de gente dentro da igreja, rezar, pedindo o Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Continua sendo pão, continua sendo vinho, não vai mudar nada, não vai ter missa. O padre pode ser o mais pecador da face da terra. Ele rezou, pediu o Espírito Santo, não é mais pão, não é mais vinho. É Jesus, é Deus que se faz presente no altar. E por isso também, com referência a isso, muitos padres são mal compreendidos. Muitos padres são mal compreendidos. E aí, diante desse mistério profundo, a gente deve converter o nosso coração e rezar mais para os nossos padres. Que a gente reza muito pouco pelos nossos padres. A gente precisa rezar bastante. E rezar pedindo também que o Senhor mande vocações. Não vão fazer como fez uma amiga minha no passado. Ela rezava, fazia adorações pedindo ao Senhor Jesus que mandasse vocações para a igreja. Ela é mãe de filho único, só teve um filho. Deus chamou o filho dela para ser padre. E ela disse que não. Não quis deixar.
o filho ia para o seminário, porque era filho único. Não era da minha época, não, foi antes. Aí o padre da paróquia dela disse assim, mas como assim? Você rezou, você faz penitência, você faz adoração, pedindo para o Senhor chamar. O Senhor chamou seu filho, você não quer deixar? E aí o padre disse para ela, daí ela dizia para o padre, contestando, mas é filho único, mas você rezou. Que às vezes também pode acontecer que isso, né, aconteça também no meio de nós, reza pelas vocações, tem filho único, o Senhor chama, aí não, o meu filho não, o Senhor chama o filho dos outros, não o meu. Vale para os outros, a minha oração vale para os outros, não para o meu filho. Né? Só que não tem jeito, gente. Quando o Senhor chama, quando Deus chama, pode virar piruleta, pode plantar bananeira, pode fazer o que for, não tem para onde fugir. Vira, roda e acaba voltando. No caso dessa minha amiga, o filho dela foi padre. E hoje exerce o sacerdócio muito belamente. Porque não tem jeito, vai vencer o Senhor, vai resistir o Senhor. O Senhor chama, vai. Deus dá um jeitinho, vai amolecendo, vai mudando, e quando percebe, está entregando. Mas é preciso a gente rezar, pedir vocações. Qual foi o último padre que Porto Feliz ofereceu para a igreja? Padre William, que fez 5 anos de padre. Depois do padre William, quem que foi oferecido como padre aqui? Padre Rubens? Padre Luiz, que já faz mais de 25 anos? Né? Então, nós precisamos rezar para o Senhor chamar os jovens, para a gente ter mais padres aqui de Porto Feliz, vocações santas para servir o povo de Deus. Porque, como eu disse, padre não cai de árvore, não dá em árvore. É a família, nasce da família. Esse é o primeiro ponto. Achei pertinente por conta dessa leitura que nós acabamos de ouvir na missa. Talvez a gente não tenha outra oportunidade de falar sobre isso, porque essa leitura provavelmente não vai mais se repetir, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso é bom. Segundo ponto, vamos ver se vocês aqui na igreja estavam atentos. Qual era o nome do cego do Evangelho? Não, Timeu é o nome do pai dele. Bar é filho de Timeu. Ele não tem nome. Aparece o nome, só que em hebraico, filho é Bar. E Timeu é o nome do pai. É como vocês dizem aqui em Porto Feliz. É gente de quem? É assim. Veja, com essa história já vem lá de muito tempo. Então, esse pobre homem, para começo de conversa, não tem nome. Porque aparece o nome do pai dele, não o nome dele. Primeira coisa. Segunda, ele está sentado à beira do caminho. Aliás, segunda coisa, é cego e mendigo. Não tem nome, é cego e mendigo. Está sentado à beira do caminho. O que estava fazendo ele na beira do caminho? Talvez tivesse sido rejeitado, talvez tivesse sido empurrado para as margens, porque era mendigo e era cego. Então ninguém queria saber dele. Vamos colocar assim, ninguém queria saber dele, por isso ele estava lá, na beira do caminho. Ele ouviu falar de Jesus. Alguém falou para ele de Jesus. Ele conhecia a fama de Jesus, até porque diz que uma multidão estava seguindo Jesus. Então ele deve ter acompanhado a missão, os milagres, os sinais que Jesus realizou. Porque ao que parece, pelo evangelista Marcos, este texto já está no finalzinho da missão de Jesus. Jesus já está se encaminhando para Jerusalém. Está no finalzinho da sua missão. E tudo que Jesus fez
Este homem já conhecia, então ele sabia. E aí, quando ele ouviu que Jesus, o Nazareno, estaria passando por aquele caminho, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. Mas tem, como sempre, aqueles que não querem que ele gritasse. Não, fica quietinho aí, fica calado, não fala nada não. Fica quieto, você está incomodando. O seu grito está incomodando, não grita mais, fica quietinho. Talvez se fosse nós ficássemos inibidos quando falasse, viu? Fica quietinho. A gente ficava mesmo, né? Fechava o bico e não gritava mais nada. Tá bom, não falo mais. E quanto mais proibia, mais ele gritava. Gritou tanto que Jesus escutou e disse: traga-o. Traz ele aqui. Aí levaram. Quando disseram para ele, eu acho muito bonito essa. Quando diz para ele: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Versículo 50. O cego jogou o manto e deu um pulo. E foi até Jesus. Porque Jesus percebeu. Porque Jesus escutou. Porque Jesus entendeu a necessidade dele. Porque Jesus percebeu a presença do cego. E aí Jesus faz uma pergunta que, às vezes, eu acho as perguntas de Jesus assim, nada a ver. Jesus faz umas perguntas que, olha, o cego chega perto dele e diz assim: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero um cão-guia para me conduzir. Quero uma muleta. Ah, eu quero alguém com disponibilidade para que eu possa segurar na mão e me locomover daqui para lá, de lá para cá. Duas coisas para a gente terminar. A primeira, o cego sabia quem era Jesus. Tanto sabia que ele faz uma profissão de fé. Filho de Davi, tem piedade de mim. Segunda, o cego sabia o que queria. Ele sabia quem era Jesus e sabia o que queria. E quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Imediatamente ele respondeu: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Termino com uma pergunta para você pensar. Você sabe quem é Jesus? E se você sabe quem é Jesus, você sabe o que você quer? Pronto. Essas perguntas servem para você meditar durante a semana e refletir. Você rezar. Porque quando se sabe o que se quer, consegue de Jesus o que se precisa. Somente quem sabe o que quer, consegue de Jesus o que precisa. Então, que a gente, inspirado no cego, que percebeu quem era Jesus, a gente possa perceber também e ter certeza do que a gente quer quando nos colocarmos diante de Jesus. Pedir a Ele, não coisinhas para satisfazer ou para massagear o nosso ego, mas pedir a Ele o necessário para tornar-se discípulo dele, como fez o cego. O que fez o cego depois que o Senhor realizou por ele essa cura? Última frase do Evangelho. Seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho. E só para você perceber
este caminho, para onde Jesus está indo, desse caminho que o cego seguiu? Para Jerusalém. E o que vai acontecer em Jerusalém? Mistério da cruz. A cruz, Jesus vai passar pelo mistério da cruz. E este homem seguiu Jesus pelo caminho, sabendo que ele também poderia ir para a cruz. Não teve medo de seguir Jesus. Essa é a nossa resposta. Nós também devemos dar essa resposta. Com esta mesma prontidão, com esta mesma alegria, com esta mesma coragem, seguir Jesus pelo caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.